Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje ele vai estar falando sobre reinos da consciência. Eu agradeço ao Alexandre novamente. Oi, Diego, tudo bem? Ao Ricardo Pastore que estão entrando. Eu agradeço ao Alexandre pela gentileza de me ceder uns minutos para conversar com a Laura. E agora a gente vai ter o tempo todo para você, Ale, para você falar sobre os reinos da consciência, né? E aí vamos que vamos. E estamos em momentos de transformação. Essa semana a gente tem o dia de Iemanjá, salve Iemanjá, no dia 2, estamos chegando lá, né? Energias e energias. Vamos dar boas-vindas ao querido Deus de calor, 25 graus, com chuvinha em algum lugar. Aqui não está chovendo ainda não, aqui em São Paulo. Então, vamos lá. E aí, Ale, tudo Olá, bom? tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. Obrigada, viu? E, ó, desculpe, assim, Ah, Gringo, né? Tem a diferença de fuso horário, né? Lá 7 horas a menos que aqui, onde ela tá. E hum, aí, de manhã cedo, às 6h30 da manhã, eu vejo o recado. Tô sem voz, não posso falar. Então, eu acionei você. Agora, estava entrando no ar 10 para 5, eu ligo o celular, ela, estou pronta. Falei, como estou pronta? Não tenho voz, mas eu quero falar 5 minutos. Tá bom. claro, claro. E, cara, o que eu acho importante é a altura tá boa, a imagem. Tá joia, a imagem deu uma congelada agora. Olha, Agora, a ima- voltou. sabia que a tua imagem estava congelando também? Pois é. Né? Tá todo mundo falando isso nas últimas 2 semanas, viu? É, O sinal aqui da internet no meu bairro tá péssimo. Já faz mais de um mês que o pessoal do bairro tá reclamando. Que a minha irmã faz parte do grupo do bairro, eu não, porque eu nem sei como é que é essas coisas, né? Mas eu tô te vendo legal agora. legal. Não, mas isso aí tá geral, Carmen. É É, geral, sabe? é Eu muita falo que gente. essas 5G que na verdade estão tentando colocar no nosso país, eu falo que é 5G porque é como se fossem 5 gatos, né? Porque não está adiantando nada, não está melhorando nada, então são 5 gatinhos. Mas boa tarde para você, boa tarde para nossa amiga Laura. Eu sei que ela já saiu, mas você vai transmitir para ela. Eu teria falado, se eu tivesse entrado aí com ela aí ao vivo ainda, I will pray for your health, né? Porque a gente tem sempre que rezar pela Claro, saúde das pessoas, todos obrigada, eu falo para ela. pela luz, né? Então, para mim é um É, prazer estar cedendo esse espaço. Pelo amor de Deus, é obrigação de todos nós dar as mãos e um ajudar os outros. Isso é fundamental, é, né? E claro. boa tarde para os amigos e amigas da Pax Universal. Estamos nesse calorão que a minha amiga Carmen adora. Eu já não Adoro. gosto tanto desse calor, mas é verão, então a gente tem que, né, realmente Ah, mas entender que você teve 5 meses de frio, porque eu é, contabilizei aqui, ó, é, de maio até dezembro foi muito frio, como nunca fez em São Paulo. é verdade, faz parte, faz parte. E a gente estava conversando com a Carmen, né, esse final de semana. Né, minha amiga teve um problema, mas o que a gente pode fazer? Eu falei, olha, Carmen, eu escrevi um texto, acredito que foi de sexta para sábado, cujo título foi, né, Os Reinos da Consciência, ou É, Os Reinos da Real Consciência. A Carmen é a autora, todos sabem, como eu, né, minha irmã também, autora da nossa querida editora Madras. E às vezes a gente está de boa, né, Carmen? E vem aquela necessidade de escrever, sim, e claro. esse texto, ele veio assim, do nada. Falei, poxa, que interessante, mas por que eu vou escrever sobre isso? Com certeza, porque talvez alguém estivesse necessitando ler aquelas palavras que se Lógico. transformaram nesse bate-papo bem simples que a gente vai fazer hoje, nessa nossa live, onde a gente vai beneficiar também os amigos e amigas da Pax, que com certeza serão tocados por estes reinos, né? Da real consciência ou os reinos do ideal. Sim. É, sobre o que é esse tema? Ao longo de mais ou menos 30, daqui a pouquinho a gente está chegando em 40 anos de palestra, de workshop, de aula, de cliente, de leitores, eu me deparo às vezes, Carmen, com uma situação onde as pessoas dizem que elas sentem saudades de um certo tempo.
Sim. Algumas sentem saudades de um certo lugar, não sabem bem que lugar é esse, mas bate um certo sentimento de nostalgia e elas colocam, né? Às vezes eu estou aqui na minha encarnação atual, eu estou aqui neste planeta, mas eu sinto saudades de uma época, eu sinto saudades de um lugar. E ao longo dessas décadas, conversando com as pessoas, tentando chegar a um entendimento, quando nós falávamos de certos lugares que são considerados míticos, pelo menos foram, porque a arqueologia nos últimos anos começou a trazer coisas à tona e a gente pôde reparar que esses locais talvez não sejam apenas um mito. Sim. Então aí a gente começou a falar de reinos esquecidos, pertencentes a civilizações iniciadas, sendo que alguns desses reinos existem, né, no plano físico, no nosso planeta, como, por exemplo, Atlântida, Lemúria, como nós falamos, a Terra Prometida, que Moisés procurou por 40 anos, né, com o povo. Quando nós analisamos uma vida do nosso querido bem-amado mestre Saint-Germain, você sabe que outrora, onde hoje fica o Saara, se fala de uma cidade que havia lá, que ele regeu como um rei. Sim. E quando nós falamos em Camelot, quando nós falamos em Avalon, quando nós falamos na Jerusalém Celeste, né? Então esses são reinos de consciência. E tem muitos outros. Quando você fala do Eldorado, né? A lendária Eldorado, que até hoje se busca por isso. Então, vamos conversar um pouquinho. O primeiro reino, né, de consciência, reinos perdidos, esquecidos aí, que eu gostaria de comentar, seria justamente a nossa Terra Prometida. Que quando nós vemos na Bíblia a história de Moisés, durante 40 anos, após sair do Egito, ele ficou buscando uma terra prometida. Esta terra prometida, é dito que todas as pessoas que saíram do Egito, incluindo o próprio Moisés, eles não teriam entrado nesta terra prometida. A honra coube a Josué e outras pessoas. E nós entendemos que, em verdade, a terra prometida, você, até nos dias atuais, se você sair hoje em dia procurando alguma terra prometida, você pode ficar andando durante 40 anos e você não vai achar. Se, em primeiro lugar, você não entender que a terra prometida está dentro de você, em primeiro lugar. Então, não busca fora aquilo que, em verdade, está no teu interior, em primeiro lugar. Quando a gente se lança à busca desta terra prometida, que é citada no Antigo Testamento, nós temos que perceber algumas linguagens simbólicas e metafóricas da Bíblia. Por exemplo, é dito que Moisés abriu o Mar Vermelho. O que isso simbolicamente representa? Mar tem a ver com água. Água tem a ver com emoção. Sim. Emoção tem a ver com o coração. Enquanto você não abrir teu coração, enquanto você não abrir o teu emocional, você será sempre escravo de alguma coisa. Como os judeus, antes de cruzarem o Mar Vermelho, eles eram servos, eles eram escravos no Antigo Egito. Então, a primeira coisa é abre o teu coração. Depois que você abre o teu coração, você pode receber a lei, você pode receber esta luz que veio do alto, como Moisés a recebeu, e baseado nesta lei, baseado nesta luz, você pode, aí sim, encetar, começar a busca por uma terra prometida, que não está fora de vós, está dentro de vós. Mas antes, essa terra permanecia oculta, porque as pessoas desconheciam as leis que regem a vida, a natureza e o universo,
e não tinham como elevar o seu grau de consciência pelo desconhecimento destas leis, por isso andavam 40 anos e não chegavam a lugar nenhum. Hoje, trazendo para o tempo atual, a gente só chegará a essas épocas, a esses lugares distantes, dos quais sentimos saudades, ainda que não entendamos muito bem o que é isso, se abrirmos o nosso coração e nos voltarmos para o nosso interior. Então, o primeiro reino do ideal, que eu queria trazer um entendimento para nossos amigos, é com relação à terra prometida, que é citada no Antigo Testamento. O segundo reino... Carmen, você está me ouvindo legal? Estou super bem. Tá. Estou te vendo e ouvindo. Para A mim está normal. está parada, mas tudo bem. Eu estou me vendo movimentar aqui. Vai lá que... Tá. A segunda terra que eu quero comentar é a nossa querida Avalon. E por que eu falo querida Avalon? Porque, dado ao romance da Marion Zimmer Bradley, que escreveu As Plumas de Avalon, toda a cultura a respeito desta ilha sagrada ganhou um mundo depois do livro dela, pela via do romance, se bem que sabemos, né, que os livros da Marion Zimmer Bradley são romances. Mas o que é Avalon? Em pesquisas arqueológicas nos últimos anos, os arqueólogos chegaram à conclusão de que realmente existiu uma ilha que fica na região de Glastonbury, que a Carmen Balesteiro conhece muito bem essa região, aonde aquela área, Glastonbury, Salisbury, aquela montanha onde tem o Thor, antigamente, na Idade das Trevas, que é a época arturiana, havia lá um pântano. E vocês sabem que o pântano ele emite neblina, fog, brumas. E viviam numa determinada região deste pântano mulheres que eram sacerdotisas da grande deusa, que é a grande senhora, a grande rainha, a grande mãe. Mulheres que detinham uma sabedoria anciã e naqueles tempos eram responsáveis até pela iniciação dos homens nos mistérios da vida, da natureza e do universo. Esta ilha de Avalon também é chamada de a Ilha das Maçãs. Nossa, mas que interessante! Por que maçã? Pois é. A maçã, quando na mitologia grega a gente estuda a história do pomo dourado, quando nós vamos lá para o Gênesis e vemos Adão e Eva, e aí Eva é tentada com uma maçã, a maçã é associada à sabedoria, a maçã é associada ao conhecimento. Dependendo da maneira que você pega uma maçã e você a parte com uma faca ao meio, as sementes ficam dispostas exatamente na forma de um pentagrama, que é o maior símbolo da religião Wiccan. E o pentagrama, nós sabemos que o nosso corpo, com os braços, com as pernas abertos, nosso corpo forma um pentagrama. Então, é como se a simbologia da maçã estivesse associada a uma sabedoria que também existiria no interior do gênero humano, e a partir do momento em que as pessoas elevam a consciência, as pessoas recebem a iniciação, essa sabedoria, essa estrela, esse pentagrama, ele se abre, ele desabrocha como uma estrela de luz, e com esta luminosidade você pode dissolver as brumas, chegar à ilha de Avalon e compreender esta sabedoria tão sagrada, tão importante, ligada ao sagrado feminino. Então, é muito interessante que hoje em dia, quando nós analisamos as mulheres que se interessam pela bruxaria, que não tem nada negativo,
que se interessam pela Wicca, que é uma religião, e até agora na PAC, sim, nós temos o Wicca. As mulheres que se interessam por esses assuntos, é como se a alma delas tivesse uma tônica vibracional que estaria de acordo com esta Ilha das Maçãs, com a Ilha de Avalon, com aquele tempo da magia, né? Onde realmente as conhecedoras dos mistérios da vida, da natureza e do universo eram as mulheres. Uma terceira ilha que eu quero comentar, ela está coladinha, né? A Ilha de Avalon, uma terceira terra aí do ideal, o reino do ideal, que está coladinho, né? A Ilha de Avalon é Camelot. O que sabemos sobre o reino de Camelot? Camelot é um reino que se estabelece na Grã-Bretanha depois da expulsão dos saxões pelo rei Arthur, pelos seus cavaleiros, norteados pela sabedoria do arquidruida que ficou conhecido como Merlin, apesar de que o nome dele era Taliesin. Olha a Carmen pegando o Merlinzinho dela aí. Eu sei, sempre que eu falo do Merlin, ela fala, ele tem um Merlin, cristal né? aqui na mão, ó. Eu não sei se vai dar para ver. Dá para ver, com túnica violeta ele e tem um tudo. cristal na mão, Dá para Esse ver. aqui é lá de Los Angeles. Eu comprei numa livraria aqui agora não existe mais, a Bloody Tree, que era a livraria mais esotérica, mais antiga e mais metafísica dos Estados Unidos, né? E agora não tem mais física, é só virtual. Mas olha só, ele tem o cristal aqui na mão, a bola de cristal, dá para ver? Agora dá. Dá para ver os detalhes do chapéuzinho, né? Dá para ver tudo certinho, né? E o senhor chefe está lá, né? O verdadeiro, enfim. Justamente. Né? Para as pessoas que até perguntariam, mas por que ele está com uma túnica violeta? Porque uma das emanações do nosso querido e bem-amado mestre Saint-Germain foi esse druida Taliesin, que ficou conhecido na história como Merlin, né? Então, é muito interessante que quando nós falamos em Camelot, a arqueologia está descobrindo hoje, na Inglaterra, sítios arqueológicos que apontam para construções que haviam realmente naquele local e se está chegando à conclusão de que alguns desses sítios arqueológicos pode realmente ser a antiga Camelot. Mas Camelot, como reino do ideal, né, como nós podemos interpretar Camelot? Camelot é o reino para o povo. Este povo está sob a lei, está sob a justiça que é emanada do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, que sustentam a paz, o equilíbrio, a harmonia e a justiça para todo o povo e até protegem aquele povo contra inimigos exteriores. É muito interessante porque o que nós sabemos sobre a Távola Redonda, que era o local onde esses cavaleiros se reuniam. Para que você fosse chamado pelo rei Arthur para ser um cavaleiro da Távola Redonda, você não seria chamado apenas porque você era hábil nas batalhas, apenas porque você era corajoso nos combates, ou porque você estava disposto a se aventurar. O convite de ingresso para a Távola Redonda dependeria de até que ponto você estava disposto a servir o teu próximo. Até que ponto você estava disposto a trabalhar pelo outro, auxiliar o outro, proteger principalmente os que estavam em condição de vulnerabilidade. Era isto que afiançava a entrada de um cavaleiro. Então começamos a compreender pela Távola Redonda, e depois nós vamos ver isso em todas as ordens de cavalaria que vão surgir na história da humanidade, que se você, até os dias atuais, se você é um cavaleiro, você tem um único objetivo, que é o
serviço dedicado ao próximo. Eu costumo dizer que cavaleiro que não serve para servir, não serve para ser cavaleiro. Então, isso é uma frase que eu tenho em volta, né, do meu selo, né, pessoal, cavaleiro que não serve para servir, não serve para ser cavaleiro. Então, nós aprendemos esta importância da empatia, esta importância, se somos nutridos de força, se somos nutridos de coragem, não é para nos sobrepormos a nenhum ser humano da face da Terra, mas é para auxiliarmos a todos os seres humanos da face da Terra, compreendendo-os como nossos irmãos e irmãs. Então, essa é a virtude que este reino do ideal, Camelot, traz para um melhor entendimento nos tempos atuais. E depois de Camelot, né, eu vou agora, a hora da água. Eu vou tomar água, Tá bom. enquanto a Cacá vai dar um recadinho aí. Legal. Olha lá, família Pax, hoje começa a 26ª temporada de Não Violência, vai de 30 de janeiro a 4 de abril em 2023. Hoje é o dia da passagem de Mahatma Gandhi, o grande ativista da paz, e o 4 de abril é o dia da passagem do Dr. Martin Luther King, um grande ícone. E a Pax celebra isso exatamente há 26 anos. Então, tem frases que nós vamos publicar no Face, Pax Carmen Balesteiro, e também no Pax News, que o planeta inteiro traduzem as mesmas frases para que a gente possa meditar sobre essas energias de alguns ícones. Inclusive, tem uma frase do Dom Paulo Arns, que já fez a passagem aqui do Brasil. Eles escolheram algumas pessoas, 64 frases, para que nós possamos meditar o porquê a paz realmente é tão importante, né? E também, na primeira semana de fevereiro, o rei Hussein, lá da Jordânia, faz a Semana da Harmonia Interreligiosa, que a Pax também já participa há alguns anos. Mais para frente a gente vai estar divulgando aí os nossos eventos. E aqui, amanhã, eu converso às 5 da tarde com a querida Marilu Martinelli. Ela que é atriz, escritora, jornalista. Amanhã ela fala sobre valores humanos. Ela é expert em valores humanos. Ela dá aula na PUC, na energia da pós-graduação, inclusive. Ela formou várias turmas. E ela foi a pioneira em apresentar para o Brasil Satya Sai Baba, o grande avatar, que quando estava entre nós, ele fez a passagem em 2021, a energia dos milagres, né? Então é isso. Viu? Um monte de recado. Muito bom. Programação para quem quer evoluir a consciência não falta. É só escolher e evoluir, né? Então, para os amigos que estão entrando agora, fazendo um resuminho, estamos falando hoje dos reinos da consciência. O que nos ensina o reino da consciência, ou reino do ideal de Moisés, que ele buscou, chamado a Terra Prometida. Este reino nos ensina que, em primeiro lugar, a Terra Prometida está dentro de nós, não fora de nós. Abre o teu coração, que a tua bússola vai apontar para essa Terra Prometida, que é uma instância interior, em primeiro lugar. O que nos ensina o reino de consciência, conhecido como Avalon, o reino de ideal, conhecido como a Ilha de Avalon, ou Ilha das Maçãs, ensina a importância de respeitarmos, recordarmos o sagrado feminino, a energia da nossa grande deusa, grande rainha, grande mãe e grande senhora, que são caminhos conectados à natureza, conectados aos animais, conectados às plantas, aos movimentos do sol, da lua, às mudanças das estações. Então, esse reino de consciência, a Ilha de Avalon, nos aponta para esses caminhos. Falamos agora do reino de consciência, o reino do ideal, Camelot. E este reino nos ensina o quê? Pelo exemplo do rei Arthur e seus cavaleiros. Nos ensina a importância do serviço ao próximo. Servindo ao próximo, estamos servindo a nós mesmos, a fim de que nos iluminemos como uma grande família universal que habita todo o planeta Terra. E o próximo reino, este reino está lá, ele está em pedra, todo mundo conhece,
quando nós falamos sobre Jerusalém, quando falamos sobre a Terra Santa, sendo que lá temos as 3 mais conhecidas religiões do mundo. Existem pontos importantes para todas as religiões, que são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Para os judeus, um dos pontos mais emblemáticos é lá o Muro das Lamentações. Para os cristãos, nós temos a Igreja do Santo Sepulcro e também temos a Gruta da Natividade, onde se deu o nascimento do nosso querido e bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. Para os muçulmanos, para o islamismo, nós temos Al-Aqsa, que quem assiste documentários, né, quem vê, às vezes, noticiários internacionais, aquela cúpula dourada, Al-Aqsa, né, também é um ponto extremamente importante para os nossos irmãos do Islã. Então, nós entendemos que Jerusalém congrega religiões emblemáticas para o mundo inteiro. Então, imaginemos a energia que tem naquele local. Quando você anda por aquelas ruas pelas quais o Mestre Jesus o Cristo caminhou, quando você vai até o Muro das Lamentações, quando você vai até a Igreja do Sepulcro, ou quando você vai até Al-Aqsa, pessoas que já estiveram lá dizem que só de aproximarem-se desses locais é uma experiência transformadora para quem tem esta oportunidade. Só que Jerusalém não é uma terra que pode ser vista apenas da superfície para cima. Existe uma Jerusalém subterrânea. Embaixo daquela cidade existem canais, túneis, saguões, e quem conhecia isso muito bem eram os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. A história acadêmica enciclopédica diz que os cavaleiros templários foram criados para protegerem as rotas que levavam para Jerusalém, os caminhos que levavam para Jerusalém. Tudo bem, realmente eles cumpriram essa função, fizeram isso, mas apenas uma parte da história oculta dos templários. Num primeiro momento, os templários não foram criados para defender estas rotas, que na verdade já eram defendidas por uma ordem de cavaleiros que chegou lá antes, que é a Ordem dos Cavaleiros do Hospital de São João de Jerusalém, os hospitalários. Então, no primeiro momento, coube a eles a defesa dessas rotas. Quando nós falamos que o cavaleiro templário ele é um protetor do caminho que leva para Jerusalém, isso precisa ser interpretado. A palavra caminho, na época das cruzadas, na época dos templários, o termo caminho, o termo via, o termo rota era sinônimo de gnose, era sinônimo de sabedoria. Então, quando eu digo que o templário protege um caminho, é a mesma coisa que eu dissesse: o templário protege a sabedoria, o templário protege a gnose. E este cavaleiro templário, ele só deixa passar por esse caminho, ele só deixa ter acesso a essa sabedoria os mais dignos, aqueles que possuem o sincero e real desejo de evolução, aqueles que possuem a fé verdadeira devocional. A esses, o templário surge, lega esta sabedoria para que eles cheguem a uma Jerusalém que não é de pedra, a uma Jerusalém que não é apenas uma cidade dentro de uma fortaleza. Eles cheguem a Jerusalém celestial. E o que é a Jerusalém celestial? É um plano de
consciência extremamente elevado, que até é citado nos mais elevados graus filosóficos da maçonaria, mas não adianta entendermos a Jerusalém celeste ou Jerusalém celestial apenas na teoria, apenas no intelecto. Nós precisamos, por meio da sabedoria, por meio da gnose, precisamos nos reparar, nos regenerar. Isso vai nos permitir iluminar as nossas almas, evoluir a nossa consciência, e aí nós conectamos, nós entramos em comunhão com esta Jerusalém celestial, da qual a Jerusalém terrestre é um reflexo deste elevado plano de consciência. É aquela velha história, né, Carmen? Aquilo que está abaixo é igual ao que está acima. O que está acima é igual ao que está abaixo. Porque é muito engraçado, Carmen, você que é uma pessoa extremamente viajada, às vezes as pessoas, né, elas chegam nesses locais, Jerusalém, Machu Picchu, pirâmides, alguns templos da Grécia, pirâmides lá no México, e claro que elas ficam maravilhadas porque é muito bonito. Agora, se elas soubessem a contraparte espiritual que existe nesses locais, realmente seriam capazes de entrar, né, em nirvana, em samadhi ou em iluminação instantânea. Se compreendessem que essas estruturas são a parte física que ficou ancorada aqui na Terra de reinos da consciência, de reinos do ideal, que estão muito acima, mas só podem ser acessados por aqueles que estão na via do autoconhecimento, pelos buscadores espirituais, por aqueles que têm um sincero e real desejo de evolução de consciência e, acima de tudo, por aqueles que, pela via do amor, utilizam toda esta sabedoria para servir e nutrir ao próximo. Porque o desejo de um eu bem nutrido é nutrir outros eus. Não é esse? Com certeza. Deve ser o desejo de um eu bem nutrido. Então, a gente poderia falar de muitos outros reinos de consciência, poderíamos falar de muitos outros reinos do ideal, mas eu quero me centralizar mais nesses que eu citei, a Terra Prometida, Avalon, Camelot, agora Jerusalém, tanto a física quanto a Jerusalém celestial, porque acredito que já temos aí um material muito bom para as pessoas fazerem um exercício de introspecção, agora conosco, quando acabar a live, assim que acabar, pensarem. Quando você ouve falar Terra Prometida, Avalon, Camelot, Jerusalém, qual destes locais ressoa mais alto no teu coração? Qual você teria vontade de conhecer, ou você talvez até sinta que já conheceu? É algo que somente o amigo ou amiga da Pax pode responder para si mesmo. A partir do momento em que você tiver uma resposta, estude sobre este local. Leia, procure conhecer o que ocorreu lá. Quais foram as pessoas importantes relacionadas a este local, o que elas fizeram, com qual objetivo estes locais foram erigidos. O simples ato de se dedicar a um reino de consciência ou a um reino de ideal que ressoa mais forte para vós já faz com que você comece a se conectar vibracionalmente com toda a história
com toda a energia, com toda a egrégora deste reino da consciência, deste reino do ideal. E a partir do momento em que essa conexão se dá, nós começamos a edificar a nossa vida tal e qual um reino, de maneira diferenciada. E não aceitamos que entre na nossa vida coisas, circunstâncias que não tenham a ver com a nossa real natureza divina. É um exercício simples de introspecção e pensar um pouco. Qual destas terras falam mais ao meu coração? Ah, mas Alexandre, é mais de uma. Agora, olha o capricorniano ensinando. Se é mais de uma, organização. Escolhe uma primeiro para começar. Fica Claro. tempo e depois você escolha outra. E assim na sequência. E é isso aí. Muito bom, adorei, muito legal, maravilhoso como sempre, né? Isso é muito especial, realmente. Aí você vai estar com a gente de novo na outra semana, deixa eu pegar aqui, eu anotei tudo direitinho. Na próxima segunda-feira, dia 6, o Alexandre Garzelli está aqui falando sobre a serpente iniciática. Compareça, né? Que vai ter tudo de bom. Pois é. Muito bom, Ale. Até aproveitando esses 10 minutinhos que a gente tem, Karen, é uma pergunta até para você, dos locais, alguns que eu citei aqui, eu sei que você conheceu, qual que você sentiu uma maior afinidade, sente talvez até hoje, desses que você passou? Né? Avalon, com certeza. Porque até me arrepia lá, é outro mundo. Literalmente é outro mundo. Ali, José Arimateia, que eu tenho maior amor e respeito por esse espírito, enfim. E até me emociona. É uma energia muito forte, muito misteriosa, mas muito pura. E ao mesmo tempo parece que você pode tocar, entende? E ali tem muita neblina, tem muita névoa, né? Nós fomos no mês de julho, junho ou julho, alguma coisa assim. Mas mesmo assim, chuvoso, estava uma energia completamente diferente. Nós subimos a montanha lá onde tem a torre. Faz muito tempo, eu sinceramente não me lembro todos os detalhes, mas eu lembro tudo o que eu senti. E é muito vivo em mim. Jerusalém, com maior amor e respeito, eu tive 4 vezes na Terra Santa, levando o grupo para rezar, como foi pedido pelo Mestre Saint Germain. A última vez foi, acho que no ano 2001, 2002. Depois disso, eu não voltei mais. E é diferente, é outra vibração. Porque Jerusalém, apesar de ser super sagrado para as 3 principais religiões do mundo, tem muita energia de sofrimento, tem muita energia de dor, tem muita energia de batalha. Então, eu não me sinto bem. Da mesma forma que a Europa. Se você falar para mim, vamos para a Europa, não é um lugar que eu falo, vamos. Se você falar, vamos para os Estados Unidos, já fui, porque lá é uma energia leve, entende? Agora, local sagrado, depende. Como você falou, a Cidade de Luz e toda aquela região de Glastonbury é muito especial, muito. Eu não paro de me arrepiar. Aquela igreja que tem naquela ruazinha principal, que tem as energias de José de Arimateia, e a energia ali onde tem Chalice Wells, onde falam que existe o Santo Grau, uma parte do Santo Grau, com vários tipos de água, é um lugar assim que realmente é muito, muito forte. Com maior amor e respeito, eu viajo a lugares sagrados há 34 anos. Os últimos 3 anos não saí aqui do lugar. Não, mentira, o ano passado a gente esteve no Egito, mas tem lugares e lugares, né? Lá em Avalon, né, em Glastonbury, eu tive 2 vezes apenas, mas me marcou profundamente. Os outros países eu tive muitas vezes, mas cada vez é como se fosse a primeira, porque depende do grupo, depende da energia, depende do que o mestre quer que seja trabalhado. Então é sempre um recomeço, né? E viajar é tudo de bom, né? Então vamos lá. Tomara que essa energia invisível acabe logo para as pessoas terem mais flexibilidade de ir e vir. Né? Verdade. E até agora, assim, te parodiando, né? Até quem se sentiu arrepiado ouvindo você falar fui eu. Porque quando você falou que Glastonbury, Salisbury, né, Avalon, né, toca tanto, quando nos conhecemos, vocês imaginem, né? A Carmen, 100% sétimo raio Saint Germain.
Eu, 100%, primeiro raio, Moria, que é uma das emanações, né? Rei Arthur, uma das emanações, né, de vida do nosso querido Mestre Moria. Então, por isso que a gente brinca, às vezes, né, Carmen, que há algum tempo a gente deve estar junto aí na história da humanidade. Com certeza. Inclusive, lá na sede da Pax, em frente, a hora que entra, tem um vidro, e no vidro eu coloquei uns apliques de plástico que imita vitral, que são os vitrais de Glastonbury. Então, tem o Vesica Piscis, tem a energia de José de Arimateia, tem ele mesmo, tem um cálice, tem os principais símbolos de toda essa energia de Avalon, porque aquele é um berço de uma mudança de paradigma e de consciência, na minha visão, de humanidade, porque reúne tudo. Reúne vários tipos de água, reúne povos antigos, energias, a magia propriamente dita, não a magia superficial que todo mundo fala e não sabe fazer, mas a magia dos elementos da natureza, de honra, de respeito, de sabedoria, né? De propósito, de iluminação. E para você, qual é o lugar que te marca mais, te toca? Bom, obviamente, qualquer coisa que tenha conexão com Camelot, com o Rei Arthur, então... É claro, você está lá. Eu falo assim, que é o primeiro, né? Mas também, Carmen, eu tenho uma conexão com aquele sul da França que você não tem ideia. Aquelas terras dos Cátaros, René-le-Château, Montsegui, que a gente já contou a história aqui. Maria né? Madalena, sim. O Graal também, né? Então, é inevitável, né? É templário, né? Então não tem como não ter conexão com aquele aspecto. E até uma coisa que você estava comentando agora, quando nós fizemos na Pax, concluímos a turma de Wicca, uma turma abençoada, a Carmen nos emprestou uma taça para a gente usar no altar que ela tinha trazido da Inglaterra. De Glastonbury, eu trouxe. Exatamente lá de Glastonbury. E na base da taça tem os tribais celtas, que é muito importante, porque celta druida, né? Tem tudo a ver. E quando eu cheguei, eu olhei, a Carmen tinha deixado para mim, né, com muito carinho, e foi interessante que a Laísa estava do lado, eu olhava para aquela taça, mas é aquela coisa, você fica até assim, gente, eu toco, não toco, porque quando você coloca a mão em um local que veio daquela região, você está colocando a mão em energia, em egrégora, em história, em algo que começou muito antes de você. E aí, né, colocamos a água e fomos lá fazer o ritual. E quem esteve lá, na sagração, a sacerdotisa Wiccan, viu a energia por causa dos objetos que lá estavam. E essa taça foi muito especial a gente utilizá-la no nosso cerimonial, né? Então, eu acho que não é por acaso, viu, Carmen, que a gente está falando desse tema hoje, e nem eu escrevi esse tema no Instagram por acaso, final de semana, porque eu acredito que quando o mundo ele fica um pouco bagunçadinho, como ele está hoje em dia, quando a gente recorda dessas épocas, destes locais, destes valores, das pessoas que viveram naquele tempo e como elas procuravam levar a vida, como elas respeitavam o ser humano e procuravam realmente, né, vivenciar sua lenda pessoal aqui na Terra, eu acho que se a gente se volta para isso, podemos nos orientar melhor no tempo atual que nós vivemos, num momento em que este planeta ele precisa novamente apontar para um ideal que seja um ideal de luz, um ideal de vida, um ideal de amor, independente de por qual reino de consciência ou reino do ideal a gente for mais tocado. É verdade. Nossa, tem 3 minutos só. Sim, não, maravilha. Nesses 3 minutinhos, cara, é para a gente ficar realmente aqui conversando, porque... não, mas eu entrei depois, né? Não tem 3 minutos. Não, tem 2. Agora tem 2, tem 2, né? Não, mas eu entrei no ar com a Laura antes. Eu acho que você pode falar mais. Não sei, agora eu estou perdida. Me fala a sua mensagem. Então, eu gostaria de mandar um abraço para o Célio Scarpa, que é um grande amigo, participou da primeira conferência, Entre 8 na USP, entrou aí para te ouvir. Ô Célio, me manda um e-mail, se você quiser, pax@pax.org.br. Caiu na minha frente, trabalha, né? Então me fala o que você está fazendo, vamos lá. Não, então, fala aí, Ale, sua mensagem. A mensagem final é muito simples.
Feche os olhos e entre em sintonia com a Terra Prometida dentro de você. Esteja envolvido pelo manto da Nossa Senhora, Nossa Mãe, Nossa Rainha, das antigas sacerdotisas da Avalon. Serve ao teu próximo, porque esse é o ideal da cavalaria desde as épocas de Arthur. E assim procedendo, você chegará a Jerusalém Celestial. É isso aí. Obrigada, Lê. Boa semana. Gratidão. Namastê, família Pax. Beijo a todos.